Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Castro Neves leva a pole na Indy 500. Bantam vence pela quarta vez. Mas bem que a vitória lembrou os tempos da Ferrari para Rubinho. Tudo isso aqui no Pit Stop. O seu programa do automobilismo começa falando do final de semana da classificação para as 500 milhas de Indianápolis. O Pole Day, que aconteceu no sábado, trouxe o que poderíamos chamar de o retorno da Fênix. Depois de 3 semanas do julgamento que inocentou Hélio Castro Neves e um segundo lugar na última etapa da Indy, o brasileiro conseguiu um feito espetacular nos tempos do automobilismo mundial. O brasileiro desbancou um companheiro de equipe, Ryan Briscoe, que tinha o melhor tempo desde as primeiras horas do treino. No final da tarde, nos Estados Unidos, o brasileiro resolveu dar uma investida final. Conseguiu com folga a melhor volta do dia. Castro Neves ainda contou com uma saída fracassada de Briscoe, que não melhorou a marca anterior. Já no domingo, outro brasileiro foi o destaque do dia. Rafael Matos não deu chances para os adversários, marcou o 12º tempo. Agora você confere a lista dos 22 pilotos já classificados para a Indy 500. Além de Hélio Castro Neves, que é pole, e Rafael Matos, que conseguiu a 12ª posição, outros 3 brasileiros já estão classificados para a Indy 500. Tony Kanaan é o 6º, Mário Moraes é o 7º, enquanto Vitor Meira larga na 14ª posição. Outra curiosidade é que 2 representantes femininas também estão classificadas para a prova do dia 24. Danica Patrick, que é a 10ª, e Sarah Fischer, que é a 21ª. Só lembrando que a Indy 500 acontece no dia 24 de maio, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Corrida na sexta-feira em Darlington e a vitória ficou com Matt Kenseth. Jason Leffler foi o segundo, seguido por Cal Edwards. No campeonato, Edwards e Leffler trocam de posições, enquanto Kyle Busch é o líder com uma diferença apertada. Vitória de um dinossauro da NASCAR em Darlington. Mark Martin venceu pela 2ª vez no ano. Desta vez o vovô da estoque americana foi acompanhado por Jimmy Johnson e Tony Stewart. Esta corrida marcou um domínio expressivo da marca Chevrolet. A montadora viu 7 carros da gravatinha nas 7 primeiras colocações. No campeonato, Gordon mantém a liderança. O que mudou foram as posições seguintes. Stewart é o segundo, com Kurt Busch em terceiro. Vitória de Jason Button na Fórmula 1. E esta foi a 4ª vez do ano. Após uma largada ruim, perdendo posição para o companheiro Rubens Barrichello, o inglês usou a tática e triunfou pela 5ª vez na carreira, dessa vez com muito protesto do colega de equipe brasileiro. Tudo porque os 2 carros da equipe Brown GP saíram com a tática de 3 paradas, e durante o primeiro pit stop, Button mudou para 2. O fato não seria tão polêmico se o prejudicado com a tática fosse o próprio companheiro de Rubens Barrichello. O paulista ficou com a 2ª posição e terminou pressionado por Mark Webber, o 3º. Felipe Massa, que fazia uma bela corrida e conquistava uma 4ª posição depois de brigar a corrida inteira com Sebastian Vettel, recebeu a 15 voltas do final a notícia de que não teria combustível para completar a corrida. E restando apenas 3 voltas, tirou o pé do acelerador e caiu do 4º lugar para o 6º, sendo ultrapassado por Vettel e Fernando Alonso. Nelsinho Piquet, em uma corrida que pouco apareceu, terminou na posição em que largou, a 12ª colocação. Final de semana para ser esquecido pelos brasileiros, né, Vitor? Poderia sim. O Barrichello relembrou os tempos de Ferrari, mesmo com o 4º carro mais leve do grid. Uma mudança de tática que lembrou atitudes do mesmo Ross Brown na equipe vermelha. Rubinho avisou, se as atitudes dos tempos de Ferrari retornarem, pendura as luvas. Calma, Rubinho, segura as pontas, senão a mesma língua que o tirou da Ferrari te tira da Brown. Já Felipe Massa tem motivos mais concretos para reclamar. A Ferrari colocou a culpa na bomba de combustível que abastece os carros, mas ficou o cheirinho de erro no ar. Por sinal, 2 no mesmo final de semana, já que Kimi Raikkonen ficou na primeira fase da classificação. E Nelson Piquet está fazendo a lição de casa. Parou com erros, só precisa de pontos agora, mas precisa ir além. E ele tem que terminar uma corridinha na frente de Alonso. Tarefa difícil, mas não impossível. Romain Grosjean foi o nome do final de semana que deu abertura ao campeonato europeu da GP2 Series. Na primeira corrida, o francês venceu e foi acompanhado por Vitaly Petrov e Jerome D'Ambrosio. Já na segunda corrida, Grosjean foi o segundo. A vitória ficou com o italiano Edoardo Mortara. Jerome D'Ambrosio repetiu o 3º posto. Diego Nunes conquistou o melhor resultado brasileiro no final de semana, um 8º lugar na segunda corrida.
No campeonato, Grosjean lidera com 18 pontos contra 10 de Mortara e Jerome D'Ambrosio. Nenhum brasileiro marcou pontos. Pelos critérios de desempate, Diego Nunes é o 12º, Alberto Valério 16º, Lucas de Grassi o 22º e Luiz Razia o 24º. A quarta etapa do campeonato intercontinental de rally teve a vitória do líder do campeonato, Chris Mickey. O segundo em terras lusitanas foi Jan Kopeck, que teve uma vantagem de pouco mais de 10 segundos para o terceiro, Nicolas Voulot. No campeonato, a segunda colocação é ocupada por Fred Loy e o terceiro é Nicolas Voulot. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pit Stop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. O Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na quinta-feira, até lá! Até lá! Além de Hélio Castro Neves, que é pole, e Rafael Matos, que conseguiu... Final de semana agitado na Fórmula 1, né? Exatamente, final de semana para ser esquecido por brasileiros e principalmente o Rabiquel. Rabiquel.